aqui. Ok, pronto. Estava eu a dizer-vos que este evento vai ser gravado. Quem não quiser aparecer na gravação, não há problema nenhum, basta desligar a câmara e não aparecem na gravação, está bem? Nem sequer o nome lá aparece. Para vos informar também que este evento é transmitido em direto para o Facebook do Águeda Smart City, está bem? Hoje, esta sessão, não se esqueçam, irá ser gravada e desliguem a câmara se não quiserem aparecer. Bom, o workshop de desperdício alimentar, hoje com a Ana Guilherme, que já passa a apresentar, ela já está online connosco, ali muito simpática, vocês vão ter a oportunidade de a conhecer. Em relação às perguntas, nós combinámos que elas fossem feitas apenas no final. Podem ir colocando no chat, se entenderem, colocam as perguntas no chat e no final, depois, vou aqui admitir mais uma pessoa que está a querer entrar, e depois no final a Ana Guilherme irá responder às questões que vocês colocarem. Isto prevemos mais ou menos durante 60 minutos será a duração deste workshop online, mais ou menos. E para iniciar então esta intervenção, posso-vos dizer que este evento é no âmbito do Águeda Smart City Lab, ou o Laboratório Vivo para a Descarbonização da cidade de Águeda. Este é um projeto da Câmara Municipal de Águeda, obviamente, e tem, de facto, por objetivo mobilizar toda a comunidade para que, em conjunto também com a autarquia e outros parceiros, nomeadamente a Living Place, que é neste momento a empresa que está a gerir a sede do Águeda Smart City Lab em Águeda, desenvolver e implementar ações inovadoras que promovam a redução da emissão dos tais gases com efeito de estufa. E também a adoção de medidas de mitigação de alterações climáticas, que englobam aqui 4 áreas temáticas, que eu passo a dizer: a mobilidade, a energia, os edifícios e, por último, a economia circular e o ambiente. Temos a Ana Guilherme connosco, que eu passo a apresentar. Ela é licenciada em Dietética e Nutrição, com uma pós-graduação em Nutrição. Tem também formação na área do desporto, na obesidade e na nutrição infantil. É nutricionista na sua própria empresa, que é o Peso Saudável já desde 2014, e é professora de alimentação no desporto na MANS. Eu deixo então a Ana Guilherme, vai ficar aqui connosco durante perto de 60 minutos. Ana Guilherme, quando quiseres iniciar a tua apresentação, estás perfeitamente à vontade. Estamos contigo. Olá, muito boa tarde. Agradeço desde já o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje a falar sobre o desperdício alimentar no âmbito deste projeto, Águeda Smart City Lab. O desperdício alimentar é realmente uma preocupação crescente a nível mundial, sobretudo num contexto em que há mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo em estado de subnutrição, como revelam os dados mais recentes disponibilizados, e também porque o aquecimento global continua a existir e o desperdício alimentar também contribui bastante para esta questão. Durante este workshop vou-vos falar sobre a definição de desperdício alimentar, porque é que se desperdiçam os alimentos, quais é que são os alimentos que se desperdiçam mais e como é que o consumidor final pode combater este desperdício alimentar, porque no fundo nós consumidores finais até não somos aqueles que mais consumimos, mais desperdiçamos, mas na verdade é a única coisa que está ao nosso alcance. E embora seja um tema bastante discutido, acaba por não haver ainda um consenso sobre a definição deste desperdício alimentar, embora tenha sido já efetuados bastantes estudos relativamente a esta questão, ainda não existe uma abordagem clara e coerente relativamente a esta definição ou quantificação do desperdício alimentar. Portanto, vou aqui explorar 2 questões. Vou começar por vos falar primeiro sobre o desperdício alimentar ser entendido como uma perda de alimentos, em que há uma diminuição da quantidade e da qualidade dos produtos alimentares produzidos ou tirados à natureza, como é o caso do peixe. As perdas de alimentos muitas vezes ocorrem ao longo da cadeia de abastecimento, desde a produção à colheita, ao manuseamento pós-colheita, ao armazenamento e à transformação e durante o transporte e, por fim, do consumidor final. E outra definição, que é aquela com a qual eu mais concordo, é a do desperdício ser entendido como uma perda e um desperdício alimentar, ou seja, consideramos a alimentação num todo, em que a diminuição de todas as etapas do sistema alimentar, desde a produção até ao consumo, acabam por ser entendidas como desperdício alimentar.
basicamente porque os alimentos, quando são produzidos ou quando são perspectivados, acabam por ter como fim ou como fundo o consumidor final, e se ele não chega até nós já o vamos considerar um desperdício alimentar. O desperdício alimentar acaba por não ser um tema atual, não é um tema só de agora, portanto é um tema que já nos vem a arrastar há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, que ele já é bastante discutido, isto sobretudo devido à escassez alimentar na época, várias mulheres acabaram por se unir e por começar a tentar combater o desperdício alimentar como propósito final. Depois, no desperdício, há ainda uma questão do que é realmente comestível ou evitável, porque as perdas inevitáveis da comida têm origem em partes de alimentos que não podem ser consumidas por nós, como é o caso dos ossos, das espinhas, dos caroços de algumas frutas e da casca dos ovos. No entanto, existem algumas diferenças culturais que nos vão fazendo variar um bocadinho o conceito, porque na nossa cultura não é hábito comermos as espinhas, assim como os caroços, mas noutras haverá essa disponibilidade cultural para a ingestão. E como não há um consenso claro sobre a parte do desperdício alimentar que provém dos alimentos comestíveis, em termos de percentagem de comida desperdiçada, é sabido que anualmente vamos acumulando bastantes resíduos resultantes deste desperdício alimentar, e cerca de 44% do desperdício global consiste em comida e em resíduos até de jardinagem, dos quais uma parte significativa é desperdício alimentar, e isto começa a assustar. Podemos aqui tentar quantificar o desperdício de duas formas. Uma delas através do peso, outra delas através das quilocalorias. E quando nós falamos em termos de peso, o desperdício alimentar, estima-se que cerca de 1/3 da comida que é produzida anualmente a nível mundial para o consumo humano é perdida ou desperdiçada. Isto basicamente corresponde a cerca de 1,5 mil milhões de toneladas, e estima-se que este desperdício alimentar aumentará em 1/3, mais 1/3, até 2030, à altura em que cerca de 2,1 mil milhões de toneladas serão perdidos ou descartados, que é o que corresponde a cerca de 66 toneladas de desperdício alimentar por segundo, e sim, por segundo, é muito, muito desperdício alimentar. Se analisarmos o desperdício alimentar em termos de quilocalorias, atualmente 1 em cada 4 quilocalorias destinadas ao consumo das pessoas não é consumida por estas, e isto significa que cerca de 1/3 cerca de 1/4 é desperdiçado e apenas 75% acabam por ser consumidas. E quando analisamos a razão pela qual são desperdiçados tantos alimentos, acabamos por perceber que os alimentos são transportados em longas distâncias entre continentes, e à medida que a comida percorre todo o caminho do produtor até ao consumidor, passa por diversas fases, e isto significa que os consumidores finais acabam por estar mais desligados da fonte dos seus alimentos, e começa a haver ainda uma falta de sensibilização para a problemática do desperdício alimentar. Mas estes problemas começam muito antes até de chegar ao consumidor, como comecei por vos dizer logo no início. Ele inicia-se na produção dos alimentos. Calcula-se que em todo o mundo e em cada ano são desperdiçados cerca de 500 milhões de toneladas de alimento nesta fase de produção. Este desperdício acontece por vezes porque há um acesso deficiente a pesticidas, ou porque as normas pelas quais nós nos vamos regulamentando não permitem ao produtor aplicar mais do que aquela dose para aquele produto, ou por simplesmente por se plantar excessivamente e não existir mercado para escoar os produtos, ou
porque durante a apanha existem danos cosméticos, nomeadamente as pisaduras ou até mesmo a deterioração dos alimentos, e estes padrões de qualidade e de calibre e de aspecto acabam por começar a ser bastante tidos em conta por nós, quando na verdade não é por um alimento ter um aspecto menos bom ou ter um calibre mais pequeno que vai deixar de ser saboroso. E é aí que nós, consumidores finais, também entramos. Calcula-se também que em todo o mundo e a cada ano são desperdiçados cerca de 350 milhões de toneladas de alimento na fase de manuseamento e do armazenamento, na transformação, no embalamento e na distribuição a retalho. E as causas para este desperdício são essencialmente o manuseamento descuidado durante o carregamento e descarregamento e a falta de condições de armazenamento e de instalação de refrigeração ideais, porque sabemos que os alimentos têm todos temperaturas de conservação diferentes. Muitas vezes, para simplificar este transporte ou este armazenamento, são os alimentos armazenados juntamente uns com os outros e nem sempre respeitam as temperaturas ideais de conservação e eles acabam por se perder. Depois também estima-se que em todo o mundo e em cada ano são desperdiçados cerca de 340 milhões de toneladas de alimentos na fase do consumo. Isto significa que cerca de 22% de toda a comida desperdiçada ao longo da cadeia de abastecimento é perdida apenas por esta fase. E é aqui que nós somos responsáveis, nós consumidores finais. O desperdício alimentar nas famílias ocorre pelo cálculo incorreto das porções, pela ausência de planeamento antes das compras, por não saberem ler as datas de validade ou por não saberem acondicionar os alimentos corretamente, por não congelarem as sobras de comida e, sobretudo, pela sensibilização ou conhecimentos sobre a comida e a sustentabilidade. E aqui as autarquias, o governo, também acaba por ter uma responsabilidade grande, porque é através deles que nós vamos captando também essa informação e temos que começar a ser mais sensibilizados e mais consciencializados para as consequências que este desperdício acabam por acarretar. E quando falamos dos alimentos que mais se desperdiçam, nós começamos a perceber que as frutas e os legumes acabam por representar a maior parte. Se analisarmos a quantidade de comida que realmente é produzida e em seguida se calcularmos a parcela que é desperdiçada por cada categoria, constatamos que quase metade de todas as frutas, legumes, as raízes, os tubérculos, como é o caso da cenoura, da batata, acabam por ser desperdiçados ao longo da cadeia de abastecimento, enquanto que um terço, por exemplo, dos peixes e dos mariscos também nunca chegam ao prato. Por exemplo, as frutas, cerca de 42% dos alimentos produzidos são desperdiçados e isto é grave, por serem um alimento perecível, por terem uma grande quantidade de água, acabam por se estragar com muito mais facilidade e depois, como muitas vezes não cumprem o calibre ou o aspecto que o consumidor final deseja, acabam por ser desperdiçados. Os cereais, e aqui falamos muito do pão, o pão é um alimento transformado a partir dos cereais, do trigo, do centeio, e que aparece também como um alimento bastante desperdiçado pelo consumidor final. Estima-se que cerca de 22% dos cereais que são produzidos com fim de consumo humano sejam desperdiçados. Obviamente que depois parte deste desperdício alimentar, que é feito pelo consumidor final, acaba por ser canalizado para rações, para consumo animal. Depois, as raízes e os tubérculos acabam por representar 18% deste desperdício alimentar. Os laticínios já vêm numa parcela bem mais baixa, cerca de 9% dos alimentos são desperdiçados, os que são produzidos para consumo, e aqui inserimos o leite, inserimos o queijo, as manteigas e os iogurtes.
As carnes só são desperdiçados cerca de 5% de todo o alimento que é produzido com essa finalidade do nosso consumo, e o que aparece em último lugar acaba por ser o desperdício do peixe e do marisco, que representa cerca de 1% do total dos alimentos desperdiçados, mas estima-se que 1 em cada 3 peixes capturados em todo o mundo nunca chega ao nosso prato, seja porque é devolvido ao mar, muitas vezes já morto, ou porque se estraga antes de ser comido, nas peixarias ou até mesmo em nossa casa. Portanto, há que ter em conta que isto são recursos naturais, sobretudo aqui a questão da pesca, e quanto mais desperdiçarmos, mais em falta vamos ficar com o nosso ecossistema. O desperdício alimentar acaba por interferir com várias áreas, e quando desperdiçamos um alimento também acabamos por estar a desperdiçar dinheiro, e se ninguém deita dinheiro para o lixo, porque é que haveríamos de desperdiçar alimentos? Era assim que deveríamos entender esta questão. É que parece que nem todos pensam desta forma, porque uma tonelada de lixo orgânico representa uma perda financeira que afeta diretamente o orçamento familiar em cerca de 50 € em média por família. E nós também não nos podemos esquecer que as ações de hoje terão graves consequências para um futuro sustentável no nosso planeta. E atualmente temos recursos e alimentos suficientes para alimentar uma população em crescimento, mas infelizmente grande parte é desperdiçada, e se nós neste mundo desenvolvido desperdiçamos alimento, no mundo não desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, acabaria por dar, aquilo que nós desperdiçamos acabaria por dar para alimentar perfeitamente a outra parte do mundo que passa necessidades. E se continuarmos a agir como se não houvesse nenhum problema, mais populações enfrentarão esta escassez alimentar e esta insegurança alimentar também no futuro. Atualmente produzimos comida suficiente para cerca de 10 milhões de pessoas, e é natural que haja um aumento de produção de alimentos para satisfazer a procura de hoje em dia, e produzimos anualmente quantidade suficiente para sustentar a população mundial, tal como vos estava a dizer. No entanto, há muitas pessoas que continuam a passar fome, e mais de 1.000 milhões de pessoas estão sobrealimentadas, porque aqui, depois agora, explorando também aqui a minha questão profissional, o desperdício alimentar também pode ser visto de outra forma. Portanto, quem se alimenta excessivamente, quem tem excesso de peso por acumulação de quilocalorias, também podemos dizer e considerar que essa pessoa acaba por contribuir para o desperdício alimentar. O ideal mesmo é comermos apenas o indispensável para a nossa sobrevivência, porque, como diz o ditado, há que comer para sobreviver e não viver para comer. Voltando outra vez ao desperdício alimentar, o desperdício alimentar também acaba por acarretar efeitos no meio ambiente, porque os alimentos que vão para o lixo acabam por produzir emissões de metano, que é um gás bastante prejudicial, com efeito estufa, que é libertado pela decomposição anaeróbia deste material orgânico, e à chuva que basicamente cai nestes aterros sanitários, acabam por dissolver estes constituintes orgânicos e inorgânicos, e formam produtos químicos altamente tóxicos que se vão infiltrando nas águas subterrâneas e podem inclusive afetar a fertilidade dos solos nas áreas circundantes, e podem ir para os níveis freáticos da água e também começar a contaminar a água. Cabe-nos, pois, a todos combater o desperdício alimentar. O contributo individual pode fazer uma grande diferença na luta contra a fome e em favor da preservação do ambiente, e tudo começa por estar-se consciente de um problema e procurar mudar alguns hábitos e algumas rotinas diárias.
porque os recursos não são infindáveis. Por exemplo, em 2020, em agosto, se não estou em erro, no dia 22 de agosto de 2020, os nossos recursos esgotaram-se. Portanto, basicamente, nós, a humanidade, viveu a crédito dos recursos nos restantes 4 meses do ano, recursos que pertenciam a este ano. E se nós também não formos mais conscientes, é natural que ainda bem antes de agosto se esgotem estes recursos e começamos a dever muito ao planeta. Portanto, cabe a cada um de nós contrariar esta tendência e é fundamental adotarmos hábitos que podem contribuir para a mudança. Esta mudança acaba por começar em nós, em nossa casa, pode até começar por planificar as tuas refeições. O facto de não cozinhar mais do que é necessário permite-lhe poupar comida, permite-lhe poupar dinheiro, tempo, tanto tempo que nós não temos, e o clima também acaba por vir a agradecer. Portanto, sugiro-lhe para conseguir contribuir para esta diminuição do desperdício alimentar, faça compras com maior frequência, portanto, para não fazer aqui acumulação de compras em casa. Eu sei que com a questão da Covid o ideal é irmos cada vez menos às compras, mas ao comprarmos em excesso leva-nos a um consumo excessivo também e leva-nos a um desperdício muito maior. Por vezes não fazemos aqui a triagem do que temos e há alimentos que se vão estragando porque vão passando o prazo de validade e, portanto, o ideal é ir mesmo várias vezes às compras, comprar menos quantidades de cada vez e se comprar muito e metade acabar por ir para o lixo, acaba por não compensar em termos financeiros nem ambientais. Portanto, aproveite também as sobras, se cozinha uma refeição a mais por uma questão de gestão de tempo em casa, aproveite as sobras, podem ser soluções práticas e saborosas na reciclagem dos pratos, poupa-lhe dinheiro e há muitas ideias de receitas até interessantes, como, por exemplo, se a fruta já está mais madura ou até já está com alguns toques, pode sempre ser transformada em batidos, em geleias, em tartes ou até mesmo em puré de fruta, fica altamente agradável e consegue não deitar fora. Com o pão do dia anterior, por exemplo, pode sempre fazer torradas para o pequeno almoço ou para o lanche do dia seguinte. Pode aproveitar também a água da cozedura dos legumes para a confecção da sopa ou até para a confecção dos caldos, em vez de estar a fazer a compra dos caldos de carnes ou caldos de peixes. Não deite fora as cascas de determinadas frutas ou hortícolas, nomeadamente a cebola, o limão, a laranja, por exemplo, os talos da alface podem ser perfeitamente reaproveitados para sopas. As cascas das frutas que eu mencionei anteriormente, pode utilizá-los até para fazer infusões ou para fazer águas aromatizadas, que até simplifica a nossa ingestão hídrica ao longo do dia, sem que com isso desperdice o alimento ou tire mais partido dele. Depois pode sempre aproveitar para fazer compotas e com pouquíssimo açúcar também, para conseguir condimentar depois o seu pão ou as suas tostas. Comece também por utilizar os hortícolas e as frutas mais maduras e só depois as mais verdes, para evitar que se estraguem. Conheça os diferentes tipos de data, e aqui é muito importante falarmos em consumir até ou consumir de preferência antes de, são situações diferentes. O consumir até informa sobre a segurança dos alimentos, portanto é importante que se cheire, que se prove até o alimento antes de o deitarmos fora, porque muitas vezes, grande parte das vezes, os alimentos estão bem e é uma das coisas que eu vou até ressalvando bastante em consulta, porque sou contra o desperdício alimentar. Tudo o que consigamos reaproveitar é bem-vindo. Quando nós falamos em consumir de preferência antes de informa sobre a qualidade dos alimentos e aí
é mesmo uma questão de tempo. Quantas vezes é que os iogurtes estão, passado uma semana, bons? Uma das táticas até para ver se o iogurte está em condições ou não é perceber se a embalagem, o invólucro, a tampinha, se está levantado ou não. Quando está levantado é porque houve já produção de gás feito pelos lactobacilos que estão presentes no iogurte, e se já está a fazer essa fermentação, então aí é não fazer. Por exemplo, outro alimento muito perecível é o queijo fresco. O queijo fresco, se porventura passar a validade, tirem-no do invólucro, lavem-no, coloquem-no num pires de café ou num prato de sobremesa, coloquem-no no frigorífico e todos os dias tenham o cuidado de escorrer esse líquido, esse soro, porque o queijo fica curado, fica ótimo. São pequenas estratégias que podemos adotar para que não se desperdice nem tempo por ter ido às compras e não ter usado o alimento, nem dinheiro que foi investido no alimento, nem vamos contribuir para a poluição do ambiente pelo facto desse alimento ir acarretar maior produção de metano e, consequentemente, aumentar o aquecimento global do planeta. Portanto, já sabe que alimentos até informa sobre a segurança dos alimentos, o consumir de preferência antes de informa sobre a qualidade dos alimentos. Portanto, outra das situações para combater o desperdício alimentar é congelar os alimentos já cozinhados, sempre que possível. Assim poderá ter refeições saudáveis já preparadas quando tiver pouco tempo para cozinhar. Portanto, conservem lotes de comida separados, em pequenas porções já preparadas, e coloquem-lhes até uma etiqueta de informação indicando em que dia foi congelado e qual é o alimento que lá está, para que depois não haja desperdício e não fique lá esquecido. Conserve todos os seus alimentos de forma adequada, verifique sempre as instruções de conservação nos rótulos, mantenha o frigorífico sempre a uma temperatura entre 1 e 5 graus centígrados para que os alimentos não se comecem a degradar, e o congelador deve estar sempre a menos 18 graus para que os alimentos não se estraguem também. Quanto à rotação dos produtos, quando vocês vêm das compras, devem fazer sempre uma rotação first in, first out. Portanto, o que veio, o que está, imaginem que compram umas latas de atum, se têm latas de atum ainda em casa, puxam as latas de atum que já compraram, colocam as que adquiriram no hipermercado atrás, ou verifiquem as datas de validade para perceber se realmente as que trouxeram do hipermercado não têm uma validade mais curta, para que gastem sempre os alimentos com uma validade mais curta primeiro. Arrumem sempre os artigos que acabou de comprar atrás dos artigos mais antigos, preferencialmente, até no frigorífico e nas prateleiras da despensa. Partilhem os excedentes alimentares com os familiares, com os amigos ou com os colegas de trabalho ou até com os vizinhos. O importante é que realmente não se deite fora. E antes de irem às compras, verifiquem quais é que são os alimentos que têm em casa, comprem apenas aquilo que é realmente necessário. Sugiro que não seja aliciado pelas embalagens ou ofertas de múltiplas unidades, poupe dinheiro e evite o desperdício, evite fazer compras quando tiver fome, porque vai tender a comprar muito mais e vai tender a comprar o que é mais inadequado até para uma alimentação dita saudável, e não vá à pressa ao supermercado, porque ainda à pressa corre o risco de chegar a casa com muito mais do que aquilo que precisa e muito mais do que aquilo que tinha intenções. Portanto, compre apenas a quantidade que precisa, escolha opções com tamanhos adequados e preferencialmente alimentos que sejam comprados a avulso para evitar os invólucros de plástico ou até mesmo de papel, ainda que seja mais sustentável, não deixamos de estar a falar de papel. A escolha dos alimentos e das frutas, e voltando ao alimento que é mais desperdiçado
a nível mundial, optem por hortícolas e por frutas imperfeitas, não importa se estão tortas, se têm um calibre mais pequeno. Aliás, muitos hipermercados até já têm a chamada fruta kids, em que se cobram muito mais por esta fruta, mas muito mais, e não deixa de ser uma fruta com um calibre muito menor, que em qualquer mercado municipal veríamos a um preço bastante mais baixo, mas eles conseguem ter fazer esse marketing, essa venda, por ser pequenina, mais adequada às crianças. Mas independentemente desta fruta pequena ou não, quando eu me falo em alimentos e hortícolas imperfeitos, não me refiro só ao tamanho da fruta, mas também ao dos legumes. Se a couve está ligeiramente comida dos caracóis, ótimo, ainda bem que está, significa que o alimento não está contaminado. Estejam também atentos aos descontos, mas não se deixem imbuir muito neste espírito, porque tendem a comprar mais e a desperdiçar mais. E em Portugal até já se fazem várias coisas para sensibilizar e combater o desperdício alimentar, e conseguimos até encontrar algumas aplicações nacionais que têm esta missão. Uma delas é a Fénix, pena nossa só estarem localizadas realmente em Lisboa e no Porto, ainda não chegou aqui à nossa zona centro. A Fénix, por exemplo, é uma aplicação gratuita que permite comprar a um baixo preço os excedentes de comida dos restaurantes, das padarias, das pastelarias, das mercearias e das frutarias, que acabam por não ser vendidos ao longo do dia, mas esta aplicação, como comecei por dizer, só está mesmo disponível no Porto e em Lisboa. Depois temos a Too Good To Go, que é uma aplicação que funciona mais ou menos nos mesmos moldes da Fénix, mas abrange apenas a cidade de Lisboa. E depois também temos outros projetos em curso que acabam por contribuir para contribuir para o combate ao desperdício alimentar, e um deles, que é bastante recente, que tem o apoio do Presidente da República e do António Guterres, que é o Unidos contra o Desperdício. Foi criado, também se não estou em erro, em setembro do ano anterior, e este movimento pretende chamar a atenção para o desperdício alimentar, unindo empresas, instituições e vozes de várias gerações que lutam contra o desperdício, desenvolvendo um conjunto de ações ao longo do ano para consciencializar a população para a importância deste tema, que é um problema. E este movimento junta empresas públicas e privadas, instituições também, mas qualquer cidadão comum também pode aderir a este movimento, associando o seu nome e endereço de e-mail. O movimento basicamente compromete-se a enviar-lhe as dicas e as novidades de como é que pode combater o desperdício alimentar em sua casa. E depois, já mais antigos, temos os projetos como a Good After, que basicamente é um supermercado online que combate o desperdício alimentar, e esta distribui a nível nacional os produtos a um baixo preço, também é o que nos importa, e que continuam bons para o consumidor final. São postos basicamente estes produtos são aqueles que são postos de lado pelo facto do prazo de validade já ser menor, ou até porque já foram descontinuados das grandes cadeias de supermercado. Depois também já há alguns hipermercados, grande parte deles, aliás, que já têm sempre o cuidado de colocar uma aproximação de fim de validade, fim de linha de vida aos alimentos, baixando o custo, e isso também é uma ótima medida contra o desperdício alimentar. O consumidor final o que pretende é comprar o produto em condições a um preço mais baixo, e se conseguir deixar ou evitar que esse alimento seja deitado fora e puder levar para casa a um preço muito menor, tanto melhor, aliamos uma coisa à outra. Ainda neste
projeto da Good After, temos produtos de mercearia, temos bebidas, temos também alimentos mais restritos, nomeadamente os sem glúten, sem lactose, temos a variante bio, e são normalmente vendidos com descontos a partir de 50% e que acabam por ser bastante atrativos. Depois, além de Good After, há outros projetos como a ReFood, o Zero Desperdício, a Dose Certa, a Fruta Feia, que também têm como vista ajudar a combater a problemática do desperdício alimentar e unem-se não só a particulares como também a restaurantes e a estabelecimentos comerciais. E agora, para finalizarmos, é nas nossas casas que acaba por estar a responsabilidade em não desperdiçar, e deixo-vos com 2 receitas de reaproveitamento, porque em casa normalmente o que é que se desperdiça mais, porque muitas vezes as crianças não comem, ou até mesmo os adultos não comem, o peixe e o arroz. Para tentarmos fazer com que aqui o arroz não seja desperdiçado, e quando provar vai ver que até vai fazer arroz a mais para poder depois fazer este prato de reaproveitamento. Estes pastéis de arroz são muito fáceis de fazer. Adiciona 3 chávenas de arroz previamente cozido, 3 ovos, pode adicionar um frango que lá tenha, ou uma carne, outra carne, ou outro peixe que lá tenha já também de sobra, desfia tudo, adiciona-lhe 100 gramas de queijo mussarela, adiciona-lhe 6 colheres de sopa de pão ralado, mistura tudo, pode condimentar com alho, orégãos, salsa, coentros, o que gostar, e faz uns moldezinhos. Pode fazer isto ou frito ou no forno, que é muito mais adequado e muito mais saudável. Se fritar, frite sempre em azeite e depois no final coloque com papel absorvente para que a absorção do azeite não seja tão grande pelo alimento. Se levar a fritar, 3 minutos é o suficiente de cada lado, portanto frita de um lado, vira do outro, frita mais 3 minutos e já está. Se optar por levar ao forno, 7 minutos é o quanto basta, mas tente também ali a meio da confecção virar os pastéis de arroz. Faz lembrar os bolos de bacalhau. Depois, como segunda receita, tenho aqui uma tortilha gratinada de peixe, em que podem fazer com peixe ou com carne, ou simplesmente com legumes também. Basicamente desfiam o peixe também, adicionam uma cebola, adicionam o azeite, levam tudo a saltear na frigideira, podem até ralar uma cenoura para enriquecer, um alho francês, umas couves que até possam ter resultado e tenham sobrado também do acompanhamento deste prato. Salteiam tudo, depois batem 4 ovos, adicionam estes legumes aos ovos, agarram numa tarteira ou antiaderente, ou se for um pirex, colocam nadinha de azeite num guardanapo, untam basicamente esse recipiente, adicionam lá o preparado e vai ao forno, sensivelmente 15 minutos a 20 minutos no máximo, e se gostar disto assim um bocadinho mais borracha, pode sempre adicionar um bocadinho de queijo ralado antes de levar ao forno. Portanto, esta foi a abordagem que eu fiz do desperdício alimentar, e agora que venham as questões. Olha, foi muito útil e ainda bem que este evento foi antes do almoço, porque senão eu neste momento já estava cheio de fome, pronto, e assim já estou mais calmo. Olha, foi útil, foi extremamente útil, aliás tu falaste aqui em questões que são pertinentes nos dias de hoje. Eu começava por dizer, aliás, as pessoas podem colocar as questões que entenderem aqui no chat, ou se quiserem intervir com o vosso microfone, estão à vontade. Mas eu começava aqui por um comentário da Luciana Correia, que ela, não sei se viste o chat, mas eu posso-te passar. Ela diz assim, que é importante referir também que o desperdício de 1 quilo de carne ou 1 quilo de peixe tem maior impacto ambiental do que 1 quilo de cereais. E ela diz que, por isso, essas percentagens não podem ser um descanso para nós. Não sei se queres comentar. Sim, qualquer que seja a percentagem, independentemente do número que representem, é um problema, seja ele cereal, seja ele carne ou peixe. Obviamente que na produção de carne, na produção de peixe, estamos sempre a falar de uma poluição que já existe, isto se falarmos de produção de peixe em aquacultura, não é?
Estamos sempre a falar de uma poluição que já parte da produção, ao armazenamento, ao manuseamento, à matança, tudo isso, ou à pesca, se falarmos do peixe. Portanto, o impacto sobre o ambiente é muito maior. Ainda assim, não nos podemos esquecer dos solos que estão sujeitos a pesticidas, que estão sujeitos a herbicidas, a toda uma desflorestação que já existiu para que esses campos fossem semeados e, portanto, qualquer desperdício, na minha opinião, é um desperdício. Portanto, tem um impacto negativo, quer ambientalmente, quer na saúde de todos nós. Ótimo. Enquanto não vêm mais perguntas que eu não estou a ver aqui, não sei se a Sónia tem perguntas no Facebook, entretanto, enquanto ela procura, e já agora colocavas aqui uma questão, se calhar mais na minha área, na área desportiva do alto rendimento, achas que em relação à nutrição no desporto existem estas preocupações ao nível do desperdício, já que nesta área se calhar os alimentos têm que ser de certa forma, digamos, de maior qualidade ou mais escolhidos criteriosamente? Achas que há também preocupações nesta área ao nível do desperdício no desporto de alto rendimento ou não? Eu acho que sim. Obviamente que quem faz desporto de alto rendimento por si só já são muito mais disciplinadas com elas próprias, não só na questão dos horários, não só na questão dos treinos, como também na sua vida pessoal. E pela experiência que eu tenho, sim, são pessoas, não estou a dizer que os outros não sejam conscienciosos, mas são pessoas que estão mais trabalhadas e a problemática do desperdício alimentar acaba por os afetar e por isso acabam por desperdiçar menos. Ok, ótimo, fiquei totalmente elucidado. Paulo, em relação aqui ao chat do Zoom, ainda a Luciana ainda fala aqui também que é importante referir não é isto, está mais para cima, a Luciana voltou a falar. Também tem a ver com o Too Good To Go, que existe em Águeda também e existe em Coimbra, e penso que existem mais alguns locais. Em Águeda ainda tem poucas lojas que aderiram, em Coimbra já tem bastantes. Honestamente, não conheço. Sim, já tem. É recente? Eu não sei quais são, mas sei que em Coimbra há bastantes e em Águeda também. Aliás, tanto a Luciana como no chat aqui do Facebook também já referiram, pessoas que referiram que em Águeda existe. Desconhecia. Pronto, melhor assim ficamos todos aqui. Então, olha, ótimo, já estamos aqui no sítio. Obrigada pela partilha. Aqui deixem-me só ir aqui ao Facebook, a Tânia Melo também aqui refere que há descontos muito inferiores a 50% na Good After. Aliás, deixei de comprar porque vi lá artigos para cão em fim de prazo mais caros que o mesmo artigo com validade longa no supermercado. E penso que também no chat do Zoom também alguém refere isso, que às vezes deve-se ter cuidado ao marketing, que nem sempre somos levados, não é? Sim, grande parte das vezes os descontos compensam. Agora nós enquanto consumidores percebemos o que é que comemos, o que é que compramos com mais regularidade para comermos ou para darmos a comer aos nossos animais, perceber quais é que são os preços habituais com um alimento em tempo de vida útil e bom e percebermos se não estamos a ser enganados, porque também acredito que haja quem se aproveite disso. Mas isso já depende muito do caráter da pessoa ou da empresa que esteja por detrás dessa situação. Sim. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, que pode ligar o microfone, senão depois também faço eu uma. Ficamos a aguardar. Então, enquanto as pessoas pensam, eu tenho aqui mais uma questão para a Ana, já agora. Deixa-me só colocar-te aqui esta questão em relação ao aumento diário, horário da população mundial. Tu achas que para nós continuarmos a alimentar este aumento do número populacional, isto passará no futuro por digamos, fazermos uma gestão mais adequada com o desperdício alimentar ou passará com o desenvolvimento tecnológico, com a criação de novas formas de produzir alimentos? Eu gostaria mais que passasse
pelo combate ao desperdício alimentar e esse alimento que é desperdiçado fosse usado para o consumo de toda a população, ainda que a população esteja em constante crescimento e estima-se que continuará a crescer. Mas acredito, e isso também já está a ser desenvolvido, noutras formas de alimentação, em alimentação geneticamente modificada, na alimentação molecular também, e passará também por aí o futuro. Agora, acredito que não esteja ao alcance de todas as carteiras, portanto, esta questão do desperdício alimentar é um problema que tem que ser levado a sério por nós, porque nem todos nós, se não o combatermos e se não começarmos a ter formas de poupar alimento, não estou a falar em dinheiro, de poupar alimento e de combatermos o desperdício, não sei se um dia teremos capacidade económica para fazer face a essas compras. Pois, e é como tu dizes e disseste muito bem na tua apresentação, é que de facto nós em 2020 já ultrapassámos aquilo que devia ser o consumo normal, não é? Já ultrapassámos em vários meses, terminámos em agosto, aquilo que devíamos terminar se calhar mais tarde, mas já terminámos em agosto, estamos a consumir mais do que aquilo que o planeta consegue produzir. Isto coloca também em causa a nossa própria sobrevivência, não é? Tu achas que isto terá um fim, terá resolução? Chegaremos a um ponto em que de facto conseguimos perceber que não podemos consumir da forma como continuamos a consumir? Porque se isto não terminar, isto, no meu ponto de vista, vai acabar muito mal, não é? Achas que vamos conseguir entender que de facto temos que arranjar formas de consumir menos ou consumir melhor, digamos? Eu acho que sim, acho que estamos num bom ponto de partida. Quanto mais não seja pela prevenção dos problemas de saúde, acho que por aí as pessoas já estão mais consciencializadas de que têm que fazer uma alimentação mais regrada, portanto falamos até do consumo excessivo de alimentos pela maior parte das pessoas ou por muitas pessoas. Portanto, só o facto de estarem mais consciencializadas para a problemática do que é comer mais, ter mais peso e toda a implicação que tem na saúde, por aí acho que vamos conseguir reduzir uma parte deste desperdício, mas, como eu referi, nós só estamos a falar de 22% do desperdício alimentar que nos cabe a nós, consumidores finais, combater. Depois há 78% que tem que ser combatido pelas autarquias, pelas Nações Unidas, por outras entidades Exato. que acabem por ser altamente responsáveis e têm mais hipótese do que nós, consumidores finais, de controlar esse desperdício. Mas sim, acredito que seja uma coisa reversível. Temos é que todos trabalhar em prol disso, seja pela nossa saúde, seja pela saúde dos nossos, das nossas gerações futuras. Exatamente. Ok, ótimo. Fico mais motivado para continuar a consumir de forma mais controlada. Sustentável. Pois, e sustentável, exatamente. Não sei se existem questões, Sónia, não sei se tens aí questões para poder... Não, no bate-papo não está. Não sei se alguém quer intervir. Estejam à vontade para intervir. Se quiserem escrever, se não quiserem colocar a questão no vosso microfone, podem colocar aqui no bate-papo, não há problema nenhum. Entretanto, eu posso também só fazer aqui eu sou um bocadinho mais otimista que o Paulo. Sou sempre mais otimista. E eu sei que já há, talvez porque seja moda agora, o combate ao desperdício, as alterações climáticas, já há cadeias de hipermercados e algumas empresas que estão a combater esse desperdício. No outro dia vi um vídeo, até tive pena depois não ver de onde é que foi o vídeo, que algumas cadeias já de hipermercados tentam fazer o desperdício quase zero, que é difícil. E como, por exemplo, em relação aos legumes, tu tinhas dito que 43% de legumes e frutas que é desperdício. Já há hipermercados que dessa tal fruta e legumes que não têm os padrões que são necessários para ser vendidos dessa forma, são transformados naquelas saladas que eles vendem dentro, embora seja dentro de uma embalagem de plástico, lá estamos outra vez com o plástico, mas já começa a haver uma consciência diferente, talvez porque
sendo moda e as pessoas estando mais consciencializadas para isso, se calhar eles ficam bem vistos se começarem a evitar o tal desperdício. E penso que talvez desta forma, por pressão das pessoas e do comércio, se consiga evitar tanto desperdício como até agora nós desperdiçávamos, não é? Sim, até não vou aqui mencionar cadeias de hipermercados nem instituições. Não convém, não convém. Sim, mas eu tenho conhecimento de fonte segura que há hipermercados a nível nacional e até local que fornecem os excedentes de frutas e de legumes, sobretudo estes alimentos mais perecíveis, para instituições de solidariedade social, mas também para IPSS. Porque, como sabemos, acabam por ter as ajudas provenientes da Segurança Social, mas são ajudas que muitas vezes acabam por não ser suficientes. E estes hipermercados, estas cadeias de hipermercado, acabam por fazer a sua parte desta forma, não desperdiçando, não contribuindo para esta poluição e fazendo com que depois essas instituições também não tenham que comprar. E é ótimo, todos têm a beneficiar com isso, não só nós alheios, como a instituição em si e o hipermercado, porque fica sempre bem visto. A Sónia foi-se embora. Não faz mal. Eu não sei se há mais alguma questão. Não queria estar a terminar a sessão sem que as pessoas pudessem, de facto, se tivessem questões, pudessem colocar, mas eu também não estou a ver mais nenhuma questão. Se calhar então dava por terminado então este evento. Eu acho que foi ótimo, foi extremamente elucidativo. Ana Guilherme, foi espetacular. No meu caso, já me sentia motivado, agora sinto-me ainda mais motivado para estas questões do desperdício. Espero que estas informações cheguem a muito mais gente, até porque nós vamos colocar esta gravação no YouTube da Living Place. Vamos partilhar e obviamente que esperamos é que isto saia daqui e chegue mais longe para que nós consigamos, digamos, dar maior qualidade, também é esse um dos nossos propósitos, às próximas gerações nesta área que tivemos aqui hoje. Se de facto não há mais questões, eu então terminava, agradecia a todos os participantes terem vindo e terem assistido a este evento. Vamos continuar com mais eventos online, estejam atentos e agradecer aos participantes mais uma vez e especialmente a ti, Ana Guilherme, pela tua participação. Eu gostava de dizer só uma coisinha que não disse, que acabei por dar e acabei por não dizer, e atenção que o desperdício alimentar, portanto, quem tem animais para consumo doméstico, galinhas, coelhos, muitas vezes dizem, mas eu não desperdiço, eu dou tudo aos animais, se sobra eu dou tudo aos animais. É certo que eles precisam de se alimentar, mas não nos podemos esquecer que os alimentos são realmente produzidos com a finalidade do consumo humano. A partir do momento em que nós não comemos, já é um desperdício, mesmo que isso vá ser usado para alimentar os nossos animais domésticos ou não. Era só isso que eu queria dizer. Isso também é um desperdício. Isso também é um desperdício. Mais uma perspectiva. Ótimo. Ok. Ana, eu peço desculpa, deixei-te a falar sozinha, mas a trovoada mandou-me abaixo. Não há problema algum. Pronto, sendo que não há mais qualquer questão, eu então terminava o evento e mais uma vez, obrigado a todos e a ti, Ana Guilherme, pela tua participação, foi ótimo, está bem? Obrigada e parabéns pelo excelente projeto. Obrigado. Obrigada.